No dia 3 de junho de 2026, foi realizada a eleição local. No entanto, devido à comissão eleitoral, ocorreu uma situação em que os direitos fundamentais dos cidadãos foram violados. Ocorreu algo que nunca deveria ter ocorrido. Por isso, muitos cidadãos foram às ruas para protestar contra a comissão eleitoral. Hoje, vamos analisar esse assunto melhor. No fim, quero compartilhar minha opinião. Em 3 de junho de 2026, por volta das 14 horas, mensagens no grupo da comissão eleitoral pediam reposição urgente de cédulas de votação, que estavam em falta. Antes do meio-dia, às 11 horas, já havia relatos de falta de cédulas, levando à interrupção inédita da votação em alguns locais às 16h10 e violando direitos fundamentais dos cidadãos. Na Coreia do Sul do século XXI, ocorreu algo inédito, levando a comissão eleitoral a declarar que fariam apuração e votação simultaneamente. Como a demora foi longa, muitos eleitores desistiram de votar. O maior problema é que isso não ocorreu só em Songpa, Seul. Depois de uma investigação posterior, descobriu-se que houve falta de cédulas de votação em 67 locais, envolvendo 67 pessoas. Por causa disso, houve atraso na votação em 22 sessões eleitorais. Esse incidente teve grande impacto na Coreia do Sul. Como foi uma situação sem precedentes em que os direitos fundamentais dos cidadãos foram violados devido à falta de cédulas de votação, o país ficou completamente abalado. A comissão eleitoral deu uma resposta absurda, dizendo que a taxa de participação foi tão alta que as cédulas preparadas não foram suficientes. Além disso, até mesmo a afirmação da comissão eleitoral de que prepararam apenas cerca de 50% das cédulas em relação ao número de eleitores acabou sendo desmentida depois. No segundo local de votação do bairro 7 de Jamsil, na verdade, nem sequer atingiu os 50% do padrão explicado pela comissão eleitoral. Foi revelado que apenas 49,3% das cédulas haviam sido preparadas. A comissão eleitoral recebeu orçamento das administrações locais, dizendo que iria produzir cédulas equivalentes a 1,1 vezes o número total de eleitores. Mas, na verdade, preparou ainda menos cédulas. Isso é um problema muito grave. Afinal, os alicerces da democracia ruíram. Depois disso, cidadãos indignados começaram a sair às ruas em vários lugares. Em especial, o Parque Olímpico de Seul tornou-se o ponto central desta manifestação. A manifestação, que começou em 5 de junho, continua até agora. Cidadãos estão comparecendo ao local tanto de dia quanto de noite. E o número de participantes aumenta com o passar do tempo. No início, estimava-se que o número de participantes da manifestação era de cerca de 6 a 7 mil pessoas. Depois, começaram a surgir estimativas de que esse número aumentou para cerca de 24 mil, chegando até 32 mil pessoas. Participantes e comunidades online dizem que mais de 50 mil pessoas estavam no local. Apesar de divergências sobre o número, muitos concordam que os participantes aumentam rapidamente. A atmosfera no local também recebe atenção. Participantes seguravam bandeiras da Coreia e cartazes gritando por nova eleição. Pessoas de todas as idades, de famílias a jovens e adultos, participaram. Alguns cidadãos trouxeram esteiras e cadeiras dobráveis para participar da manifestação por longas horas e foi possível ver participantes compartilhando itens necessários entre si ao redor do local. No início da manifestação, houve movimentos de cautela contra a intervenção de figuras políticas ou pessoas famosas. O youtuber político Jeon Han-gil tentou liderar a multidão com um megafone, mas foi alvo de protestos de alguns participantes. Além disso, foi relatado que Kim Min-soo, membro do Conselho Supremo do Partido do Poder do Povo, sugeriu que todos se dirigissem em frente à Casa Azul, mas não obteve apoio dos participantes presentes. Essas cenas mostram que os manifestantes estavam mais focados em exigir nova eleição do que em seguir líderes ou forças políticas. Destaca-se também o apoio voluntário dos cidadãos. Cidadãos de todo o país que apoiam a manifestação estão enviando bebidas, lanches, comidas por delivery, baterias portáteis, água mineral e outros itens. E no local é possível ver as pessoas dividindo as tarefas. Também foi possível observar que os próprios participantes estavam tentando manter a ordem. Houve vários casos em que colaboraram para manter a ordem, recolhendo o lixo ou garantindo a passagem das pessoas. Especialmente, chama a atenção o fato de não terem ocorrido confrontos violentos com a polícia. Em alguns momentos, quando a polícia trocava de turno, alguns cidadãos foram vistos aplaudindo ou cumprimentando os policiais, agradecendo pelo trabalho. Com a divulgação dessas cenas na internet, o interesse e o apoio à manifestação crescem ainda mais. O número de cidadãos no local segue crescendo e há grande interesse sobre até onde a manifestação pode chegar. No entanto, há certamente pontos preocupantes. A maior crise existencial que a manifestação no Parque Olímpico enfrenta atualmente é justamente a ausência de um ponto central de liderança. Historicamente, todas as manifestações tendem a perder força com o passar do tempo. Isso acontece porque os cidadãos que participam também são pessoas comuns com seus próprios trabalhos e ocupações. Se não houver uma liderança clara nesse momento, a manifestação acabará se dissipando e desaparecendo. Além disso, em breve, haverá a Copa do Mundo. Ainda por cima, há até mesmo uma cortina de fumaça. Em situações como essa, é fácil perder o ímpeto. O exemplo mais representativo disso é o movimento Occupy Wall Street, que aconteceu nos Estados Unidos em 2011.
Naquela época, os manifestantes buscavam uma estrutura horizontal e uma utopia anarquista, deliberadamente evitando estabelecer uma liderança. Como resultado, mesmo com tantas pessoas reunidas, não conseguiram consolidar tudo isso em uma única demanda clara. O movimento ocupou o espaço sem mensagem clara. Com o tempo e a chegada do inverno, os participantes se afastaram e o protesto fracassou sem resultados institucionais. Essa tragédia pode se repetir exatamente da mesma forma na manifestação do Parque Olímpico desta vez. Atualmente, esse protesto é uma estrutura puramente espontânea, composta por cidadãos comuns que saíram às ruas indignados com o comportamento da comissão eleitoral. Atualmente, não há força dominante liderando o movimento. Apesar de alguma autorregulação espontânea, essa energia vai diminuir com o tempo. Se o vácuo de liderança se prolongar, há um grande risco de que até mesmo o mecanismo de autorregulação do protesto desmorone e sua essência se deteriore. Como a história comprova, quando um movimento de massa se torna de curta duração, é mais fácil para extremistas, que fazem afirmações provocativas e radicais, assumirem o controle do que para vozes moderadas e racionais. Nesse caso, a intenção original da manifestação de condenar violações de direitos fundamentais será distorcida e perderá apoio popular. Como sempre, manifestações só têm sucesso com apoio das massas. Porém, se houver extremismo, será difícil obter apoio das massas. No fim, resta perguntar: quem será a figura central desta manifestação? Como não houve uma liderança definida, qualquer um que se autoproclame representante enfrentará forte resistência e conflitos, sendo acusado de infiltrado ou de buscar vantagem política. Neste momento, é inviável e indesejável eleger um único líder carismático. O ideal é iniciar com um grupo de porta-vozes já confiáveis no local. Os líderes dos voluntários que silenciosamente têm distribuído suprimentos e mantido a ordem no local, assim como advogados de apoio jurídico que vieram ajudar. Todos esses que conquistaram confiança no local formam um dos pilares desse grupo. Eles não comandam a multidão, mas atuam como porta-vozes oficiais, reunindo vozes internas e externas para informar imprensa e governo, o que ajuda a reduzir a resistência interna. Ou, como uma alternativa atualmente muito forte, a possibilidade de aproveitar os movimentos de declarações sobre a situação do país e notas públicas que estão acontecendo em mais de 150 universidades em todo o país. Os conselhos estudantis das universidades, que começaram a se manifestar sobre esta situação, poderiam se unir e assumir o papel central e de ponto de convergência desta manifestação. Se a associação estudantil, que possui moralidade e capacidade organizacional da geração jovem, assumir a liderança, será possível construir uma liderança ideal que mantenha a pureza da manifestação e, ao mesmo tempo, conduza negociações com as instituições estabelecidas. Com a delegação formada, poderemos resolver os problemas que preocupam muitos de vocês. Atualmente, a manifestação se resume ao pedido de nova eleição. Mas, com uma delegação oficial, podemos apresentar ao governo várias demandas políticas, como a reforma da comissão eleitoral. Será possível apresentar, de forma concreta, demandas graduais que podem ser realisticamente aceitas, como a punição dos responsáveis, a criação de um comitê de investigação dos fatos e a reestruturação completa do sistema de gestão de votos, tanto em termos de informática quanto de administração. Só com etapas claras como essas, poderemos promover mudanças reais no Estado e avançar rumo ao que queremos. Também será possível controlar sistematicamente os desvios de alguns líderes de campo no local. A grande maioria dos cidadãos que participam das manifestações está expressando suas opiniões de forma pacífica e legítima. Mas é verdade que alguns poucos atos radicais e ilegais acabam prejudicando a legitimidade de todo o movimento. Alguns acham que ser minoria não é problema. Mas se extremistas cometerem crimes e isso ganhar destaque na mídia, o movimento pode perder apoio popular. Também existe a possibilidade de que apenas essas partes sejam maliciosamente divulgadas de propósito para distorcer a essência desta manifestação. Além disso, há forças nesta sociedade que se sentem incomodadas com esta manifestação e desejam de qualquer forma rotulá-la como um protesto violento e extremista. Alguns, por interesses próprios ou políticos, tentam transformar a manifestação em um grupo radical conspiracionista. A opinião pública condena a incompetência da comissão eleitoral, o desastre administrativo e a violação dos direitos fundamentais do povo, sem ser abalada por influência externa. Montar uma delegação confiável é essencial para a sobrevivência da manifestação. Com o lançamento oficial, a delegação pode adotar um código interno e, junto aos voluntários, terá legitimidade para coibir desvios no local. Ao excluir oficialmente agitadores externos ou pessoas com comportamentos radicais, a delegação pode atuar como um escudo para proteger a pureza da manifestação. Ao elevar os mecanismos de autorregulação, que antes dependiam apenas da boa vontade espontânea da multidão, para o âmbito de um sistema organizado, será possível manter a superioridade moral da manifestação até o fim. Para manter o apoio público e conquistar vitórias institucionais, precisamos de um ponto de convergência agora. No fim, é isso que quero dizer. Não quero que nossa manifestação termine de forma vaga. Mais do que tudo, quero criar um ponto de convergência para romper as limitações do espaço, em vez de ficar restrito ao Parque Olímpico.
E quero dizer que não devemos limitar o espaço apenas ao Parque Olímpico, mas sim expandi-lo para todo este país.